Semana passada, só a graça, somente pela graça sois salvos, né? Somente através da graça de Deus manifestada ao homem, o homem pode ser salvo, né? Através de Jesus Cristo. E hoje nós vamos falar sobre sola fide, somente pela fé. E quando nós vamos falar desses princípios, amém. Vamos falar somente pela fé. Nós temos que pensar um pouco, né, como surgiu esses pilares para a reforma. Através da reforma surgiu esses pilares, mas da onde veio tudo isso, né? E a gente deve voltar um pouquinho e ver a inquietação que Lutero tinha com relação à questão de somente por Cristo, somente pela graça, somente pela fé. Havia inquietação nele, porque ele via-se preso no pecado. O pecado o castigava, o acusava constantemente, e o seu contexto, ele tinha que pagar de alguma forma algo e tinha que fazer alguma coisa para que ele pudesse de alguma forma encontrar essa paz com Deus, que tanto ele desejava e ansiava ter paz com Deus. Mas nessa luta, nas suas regras, nos seus rituais, ele não conseguia alcançar isso. Isso incomodava a ele. A história diz que Lutero ia para o confessionário confessar os seus pecados, lá e confessava os seus pecados, porque ele tinha assim: se eu cometi um pecado e esse pecado não foi confessado, e se eu morrer eu não vou para o céu, não serei salvo. Então ele passava um tempo confessando, ele saía dali, no meio do caminho ele lembrava de um pecado, ele voltava correndo para confessar aquele pecado, porque tamanho era o medo que se apoderava sobre Lutero, por causa dessa falta de entendimento que havia das Escrituras e da graça de Deus manifestada ao homem. Somente Cristo pode salvar o homem, e Ele fez tudo aquilo necessário para que o homem voltasse a Deus. Isso se deu porque Deus teve graça de nós, Ele manifestou a sua graça. E vamos falar hoje da fé. E Lutero, nas suas leituras, né, que deparou com a palavra de Deus, e o Espírito Santo falou ao espírito de Lutero, iluminou Lutero, da onde ele se levantou, e as suas indagações e os seus medos, né, e a sua insegurança, elas se foram quando a palavra de Deus foi revelada a Lutero, através desse versículo que o apóstolo Paulo trata em Romanos capítulo 1, no verso 16, quando ele diz: pois o Evangelho mostra que é Deus quem nos aceita, e por meio da fé, do começo ao fim, como diz as Escrituras Sagradas, mas o justo viverá pela fé. Aí a gente vamos pensar. Paulo usa esse texto, o qual produz todo esse efeito na vida de Lutero, na vida daqueles homens que ansiavam por Deus, pela Escritura, pela prática da palavra de Deus. E através desse mover de Deus na vida de tantos outros homens antes de Lutero, que alguns pagaram com a sua própria vida. A reforma, ela começa a se dar bom tempo antes de Lutero, mas Deus, através desse homem, desencadeou um processo chamado Reforma Protestante.
Mas o que tem esta palavra? Que o justo viverá pela fé. Da onde veio isso? Eu gostaria de voltar com vocês um pouco lá para o livro de Abacuque. Da onde está essa palavra? Que o justo viverá pela fé. Abacuque 2:4 diz assim: pois eu sei que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Daí veio esta palavra. E aí, eu gostaria que você baixasse a sua cabeça agora. E vamos orar. Porque a palavra de Deus para nós nessa noite, eu entendo como uma palavra não para a igreja local presbiteriana, mas é uma palavra para a sua igreja, para o seu corpo, seja ela aqui em Pirassununga ou seja ela no Brasil. Feche teus olhos, curva tua cabeça em reverência e temor a esse Deus que se revela ao homem, que manifesta a sua graça, mas também manifesta a sua justiça. Pai, nós te louvamos nesta noite por podermos nos debruçar na tua palavra e por ela sermos iluminados, como Lutero foi, tantos outros homens foram iluminados pela tua palavra. Que nessa noite, ó Deus, tu faça calar toda a voz, somente a tua voz ela seja audível nessa noite. Abra os nossos ouvidos espirituais para podermos ouvir a tua palavra, aquilo que tu queres falar conosco nesta noite. Ó Deus, que tudo aquilo que é do homem, tudo aquilo que é carnal, ó Deus, nesta hora seja colocado de lado e que tu prevaleça sobre todo homem, sobre toda a carne. Que teu Espírito nesta noite, Deus, venha prescrutar os nossos corações e venha revelar-se o mais profundo de trevas que há em nós. Que a tua luz brilhe, para que o teu nome, ó Deus, seja engrandecido hoje e para sempre. Em nome de Jesus oramos. Amém. 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 Vamos contextualizar Abacuque, da onde Paulo tira esta palavra, da onde Lutero lê na carta aos Romanos, e essa obra de Deus, ela é feita. Clamo e tu não me escutas. Abacuque começa a falar uma palavra que Deus dá a Abacuque. Nas escrituras fala o peso que Deus deu a Abacuque, uma palavra profética. E Abacuque começa dizendo: clamo e tu não me escutas. Gritarei violência e não salvarás? Por que permites que veja tudo isso? Mostra-me a iniquidade, me faz ver a opressão, a violência e a destruição estão diante de mim. Quando Deus dá essa profecia a Abacuque, a nação estava totalmente, moralmente destruída, espiritualmente, socialmente destruída. E Deus traz uma palavra profética a Abacuque dizendo que iria trazer juízo sobre a nação de Israel e que era iminente esta invasão dos babilônicos sobre Judá. E Deus dá essa palavra a Abacuque, e Abacuque ele está falando do que ele está vendo no meio do seu povo. Tudo isso ele vê no meio do povo, e ele clama a Deus, e Deus não, como se não escutasse, como se não respondesse. Ele fala ainda, tem um grupo de pessoas que cria contendas e brigas ainda, coloca o povo contra o
povo. E Abacuque continua falando: por causa de tudo isso que eu estou vendo, dessa injustiças que está acontecendo no meio do povo, por causa da imoralidade, por causa do pecado do povo, por causa dos nossos líderes que deveriam conduzir o povo, não estão conduzindo o povo, antes estão usando o povo, eles se juntam para promover a injustiça. O ímpio prevalece sobre o reto, sobre o justo. A justiça não é feita, o juiz não se levanta e não se manifesta para decretar a sentença sobre aquele que está condenado. Aí ele fala: e o Senhor não está vendo, eu estou gritando e o Senhor não está ouvindo. Por causa disso, a lei perde seu poder, perde a credibilidade. A lei só está no papel, ela só serve para o pobre, para o rico ela não serve, ela perde seu poder. E Abacuque continua dizendo, o Senhor continua dizendo através de Abacuque: o juízo não se manifesta. A gente vê a impunidade. Ele já deveria estar preso, já deveria estar na prisão, já deveria ter cumprindo a sua pena, mas o juízo não se manifesta. Era isso que Deus estava mostrando a Abacuque, e Abacuque traz esse clamor: o ímpio prevalece sobre o justo, o juízo manifesta-se torcido. Quando era para condenar, dá-se a absolvição, arranja-se um bode expiatório e coloca-se no lugar. Era isso que Abacuque estava vendo na sua nação, estava acontecendo. E esse peso é o Senhor que traz para Abacuque. E Abacuque pergunta para Deus lá no capítulo 12: tu não és Deus? Tu não és Deus? Vendo tudo isso, capítulo 1, verso 12: tu sempre existes, o Senhor, ó meu santo Deus, tu és imortal, tu és o nosso protetor, Senhor. Tu escolheste os babilônios e lhe deste força para nos castigar. Essa profecia que o Senhor está dizendo a Abacuque: eu levantei esta nação, e através dessa nação eu vou fazer juízo sobre o meu povo. E aí Abacuque fica estarrecido com aquilo que o Senhor está lhe mostrando. E Abacuque começa a dizer: tu és Deus eterno, Deus justo, Deus santo, tu tens os olhos puros, porque tu olhas para tudo isso e te calas? Por que tu está vendo toda essa opressão, toda essa maldade que está sendo cometida, e tu te calas? E Abacuque tem esse clamor diante de Deus. Abacuque fala: nós estamos sem governo, não há quem nos represente como povo. Essa é o clamor de Abacuque. Mas o profeta, depois que recebe essa palavra de Deus, que ele faz um clamor diante de Deus: onde estás tu, Deus? Ele fala: eu vou trazer juízo sobre este povo, por causa de todas essas coisas que você mesmo disse que o povo está fazendo. Mas o profeta, ele tem um posicionamento diante desse conhecimento que Deus dá a ele. Ele se posiciona: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que falará a mim e o que eu responderei quando for arguído. O Senhor diz para Abacuque: trarei juízo sobre este povo, vou trazer uma nação, levando um povo que é amargo. E o Senhor dá a resposta a Abacuque, depois que Abacuque se posiciona, que ele fala:
Eu subirei à mais alta torre de vigia, me apresentarei e lá estarei vigiando. E esperarei que o Senhor me fale e me prepararei para responder quando for arguído, quando me perguntarem sobre estas coisas que estão acontecendo. Aí o Senhor responde a Abacuque. Da onde é essa palavra de Abacuque, capítulo 2, verso 4, que diz que o justo viverá pela fé. E o Senhor começa a falar a Abacuque: escreve em tábuas a visão que você vai ter, escreve com clareza o que eu vou lhe mostrar, para que possa ser lido com facilidade. E nesse contexto da profecia que Deus fala para Abacuque está: o justo viverá pela fé. A queixa de Abacuque, a situação do povo de Israel, aquele contexto, existe, ele vai trazer juízo, como a gente falou. Quando Deus levanta os babilônios, ele diz: porque eis que levanta um povo amargo e impetuoso para se apoderar daquilo que não é seu. Povo horrível e terrível, matará a todos sem exceção. Eu não me lembro agora qual outro profeta, agora se foi Jeremias, Ezequiel, Miqueias, não me lembro agora, que profetizou também sobre a invasão dos babilônios e destruiria Judá. Quando ele fala ali que é um povo terrível e horrível, o Senhor fala: ele matará o velho, ele matará o jovem, ele matará o homem, ele matará a mulher, ele matará a criança, ele matará a grávida. Senhor, é isso que eu vou trazer sobre vocês, este povo, para fazer este juízo que eu estou decretando sobre você. Era isso que o Senhor estava dizendo para Abacuque, que ele iria fazer com a nação. Suas ações são traiçoeiras, como a dos lobos quando saem para caçar. Estão em todos os lugares e têm pressa para devorar e fazer violência. São zombadores e escarnecedores. Há alguma semelhança com os nossos dias? Aquilo que aconteceu em Abacuque, a profecia que Deus deu para Abacuque. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada de dois gumes, e ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração do homem. Ela vai ao mais profundo do ser do homem e o esquadrinha, o prescruta e revela aquilo que há. Há alguma semelhança com os nossos dias e com os dias de Abacuque? Eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 4, onde diz assim: o Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Nós estamos tratando de um tema que é fé, somente pela fé. Mas o que o Deus quer trazer para nós nessa noite é uma abordagem de uma fé prática. Como o nosso irmão hoje de manhã falou, que a fé tem dois lados, uma subjetiva e uma objetiva. Essa fé prática que o Senhor quer nos mostrar nessa noite. Não aquela fé que eu falo assim: se Deus quiser, você tem fé em Deus? Sim, eu tenho fé em Deus. Mas nós nunca perguntamos à pessoa que diz que tem fé em Deus, perguntar como que é que você tem fé em Deus? Como é que você pode me ensinar a eu ter fé em Deus? Será que isso é possível? Ensinar?
ter fé em Deus? Eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. Esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas, pessoas com consciência, que a consciência está morta, como se tivesse sido queimada com ferro em brasa. Uma consciência cauterizada, onde não tem mais capacidade de entrar a verdade. Segundo Timóteo, capítulo 3:1. Lembre disso, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais, e não terão respeito pela religião, não terão amor pelos outros, e serão duros, caluniadores, incapazes de controlarem, violentos e inimigos do bem. Continuando. 2 Timóteo 3:4. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho, amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão a verdade, o poder dela, o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Isso que Paulo escreveu a Timóteo é relevante? Está acontecendo isso nos nossos dias? Sim, é o que nós estamos vendo nesse dia. Mas o que tem a ver que o justo viverá pela fé? Como devemos nos posicionar diante de tudo isso? Diante daquilo que vimos, que Deus falou a Abacuque, diante daquilo que nós temos visto nos nossos dias de hoje, como devemos nos posicionar? O que é fé? Somente pela fé, sola fide. Fé é esta que muitos morreram para que ela fosse propagada e chegasse até nós. Muitos deram as suas vidas por esta causa, para que hoje nós pudéssemos estar aqui 500 anos após a Reforma Protestante, podemos comemorar num culto aberto, livre. O que é viver pela fé? Existem menções no Antigo Testamento, no Novo Testamento desse texto: o justo viverá pela fé. 3. Um está em Romanos, outro está em Gálatas e outro está em Hebreus. Juntando com Abacuque, são 4 referências. Abacuque e Romanos trata de juízo. Gálatas e Hebreus trata de posicionamento. Todos eles falam desse texto: o justo viverá pela fé. O primeiro fala do juízo, os outros 2 posicionamento. Todos nós conhecemos esse versículo, Hebreus capítulo 11, aonde vai falar dos heróis da fé. Hebreus capítulo 11. Todos nós sabemos recitar. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E geralmente paramos por aí. E logo que vai nos chamar a atenção e vai nos prender são os homens que aparecem com os seus feitos. Mas tem 2 palavras ali que eu destaquei que elas são importantes para nós entendermos por que o autor depois começa a descrever aqueles homens. Porque pela fé, os antigos alcançaram testemunho. E pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. A palavra de Deus é maravilhosa, porque é o próprio Deus se revelando a nós.
E nada que está ali está por acaso. Então, quando o autor aos Hebreus começa a tratar de fé, ele coloca ali: testemunho alcançado e entendimento. E eu quero um pouco conversar com vocês sobre essas duas palavras. Em Efésios 2:8, a Bíblia diz assim, ó: porque pela graça sois salvos. De que forma? E isto é o que é dom de Deus? Salvação manifestada por meio da fé em nós. Tudo que Deus faz em nós, tudo que Deus faz, que nós temos, me expressei mal, tudo que nós temos e somos, foi Deus primeiro agindo em nós. Pela graça sois salvação, é pela graça de Deus manifestada em dar o seu Filho para pagar o preço pelo pecado do homem. E ele alcança o homem por essa salvação por meio da fé que o homem terá em Cristo Jesus. E para que o homem creia em Cristo Jesus, é preciso que Deus também haja nele, capacite-o a crer, abra os seus olhos, abra o seu entendimento. Ele fala, ele dá um dom ao homem, a fé. Dá ao homem esse dom, a fé, para que ele creia na salvação que Deus deu a ele gratuitamente através de Jesus Cristo. Então vamos pensar como um dom de Deus em cada um de nós, a fé. E primeiramente nós precisamos ter entendimento, compreensão e discernimento. Existe a ação de Deus em nós, em nos dar esse presente, a fé, para através desse presente que nos dá, Ele mover toda a salvação que Ele tem para nós, em Cristo Jesus. Existe uma segunda ação, que é alcançar testemunho. Primeiro, ter entendimento, compreensão e discernimento disso, é Deus que nos dá isso, pelo seu Espírito, para que possamos discernir, compreender, captar aquelas coisas que são espirituais, porque a palavra de Deus nos afirma que o homem natural não pode compreender as coisas espirituais, porque para ele parece loucura. Então há uma ação de Deus em nós para abrir o nosso entendimento e nos dar discernimento para nós podermos compreender. Então Ele dá ao homem a fé como dom, como presente. Agora, o homem, como portador desta fé, ele precisa alcançar testemunho, que é o que Hebreus vai tratar no capítulo 11. Homens que alcançaram testemunho pela fé. E ele começa a narrar. Abra sua Bíblia lá, Hebreus capítulo 11. Vou dar uma corridinha, porque senão a gente vai se atrasar, né? Espero que vocês não tenham nenhum compromisso próximo. Não deixaram nada gravando lá na TV. Então ele começa a falar. Eu quero que você se detenha, fique atento aos verbos.
Só vou dar uma pincelada. No verso 4, pela fé Abel ofereceu. No 5, pela fé Enoque não viu a morte. No verso 6, é como se o autor abrisse um parêntese para falar novamente da fé. Aí ele diz: sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe, que recompensa os que procuram conhecê-lo. Ele interrompe o seu discurso e vai falando pela fé Abel, pela fé Enoque. Aí ele, sem fé é impossível agradar a Deus. E aí depois ele retorna no verso 7. Pela fé Noé divinamente temeu e preparou. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu e habitou. Pela fé Sara recebeu virtudes para conceber. No verso 25 diz: pela fé Moisés recusou o privilégio do reino e optou por padecer e sofrer com o seu povo. Pela fé Raabe, aí ele coloca entre vírgulas, a meretriz, não compactuou com os incrédulos, mas correu o risco, pôs a sua vida em risco quando escondeu os espias. Segundo Efésios 2:8, a fé é um dom de Deus, por meio do qual a graça de Deus nos salva. Segundo Hebreus, pela fé nós obtemos entendimento e testemunho por meio dela. No verso 1 do capítulo 11 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Ele depois, continuando a partir do verso mais à frente, ele vai falar pela fé, né? E que direi mais de todos aqueles outros homens, de Davi, de Sansão, de Gideão, de Jefté, dos profetas, que pela fé venceram reinos, fecharam a boca do leão, apagou o poder do fogo. E ele fala: todos esses morreram sem alcançar a promessa. Sem fé é impossível oferecer, temer, servir, trabalhar, obedecer, sair, ficar, escolher padecer pelo nome do Senhor, não compactuar com as ideologias dos incrédulos, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus o conheça, saiba que Ele é galardoador daqueles que buscam. Aproximar-se de Deus, conhecer a Deus. Nós poderíamos falar da mulher sirofenícia, de Jairo e do centurião. Vamos pegar somente o centurião, quando ele vai conversar com Jesus. Ele vai interceder a Jesus pelo seu servo que estava à beira da morte. E quando ele intercede pelo seu servo, Jesus diz que iria até a sua casa e iria curar o servo daquele centurião. Falou: não precisa o Senhor ir à minha casa, porque eu sou homem de autoridade,
estou debaixo de autoridade e tenho soldados sobre a minha autoridade. E digo a esse, vai, ele vai, a este fica, ele fica, ao outro eu digo, faz isso, ele faz. Basta uma palavra sua e o meu servo ficará curado. Esse centurião, ele conhecia o que era poder, e ele via isso em Jesus Cristo. Poder, reconhecia esse poder. Então ele se posiciona, a mulher Sirofenícia da mesma forma, e Jairo também da mesma forma. E que Deus é galardoador dos que buscam. Vamos pegar agora como Deus é galardoador, outro exemplo. Quando Jesus estava no barco, dormindo, os seus discípulos, e veio uma grande tempestade, e eles clamam, Senhor, o Senhor não está vendo que nós vamos morrer? Né? Ou seja, faz alguma coisa. Aí Jesus levanta, acalma o mar, acalma a tempestade, e vira para aqueles homens e diz, homens sem fé. O que ele fala para eles? Homens de pouca fé. Homens de pouca fé. Por que vocês mesmos não fizeram isso? Homens de pouca fé. Um outro momento. Agora Jesus dá aos seus discípulos, passe para o outro lado. E Jesus foi para o monte orar. E ficou orando, e a noite, a madrugada avançou. E quando Jesus olha para os discípulos no meio do mar, viu que eles estavam já em apuros. O vento batia, o barco estava quase já se enchendo d'água, quase se afundando, e Jesus vai em direção a eles sobre as águas. E quando eles viram Jesus, se apavoraram, e Jesus se dá a conhecer, e Pedro fala assim, então se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até o Senhor. E o Senhor Jesus fala para Pedro, vem. A palavra de Deus diz que Pedro desce do barco e caminha sobre as águas. E Pedro vai caminhando sobre as águas, mas daqui a pouco ele sente o vento bater, ele vê as ondas altas e começa a afundar. E ele grita, Senhor, salva-me. E o Senhor estende a mão e pega na mão de Pedro. Quantos passos Pedro deu até Jesus, não sei, mas eu sei que ele, se foi 10, 20, 30, os mesmos passos ele deu de volta caminhando com Jesus para o barco. E a palavra de Deus diz que ele entrou no barco. E a palavra dele fala que eles ficaram admirados. E qual foi a pergunta que eles fizeram? Jesus entra no barco, acalma a tempestade, faz cessar os ventos. E qual é a pergunta que eles fazem? Quem é este? Não conheciam. Não conheciam. Quem é este? Sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima dele deve saber que ele é galardoador. Eu preciso conhecer esse Deus que eu me aproximo dele. Lucas capítulo 18 é a parábola que ele conta da viúva pobre que está clamando aquele homem ímpio que não teme a Deus, não teme os homens, não se importa com nada. No final da parábola ele fala esse versículo, ele diz essa palavra para os seus discípulos: quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Ele encerra a palavra dizendo assim: antes do Pai de vocês vos trará livramento rápido. Aí ponto. Aí ele pergunta: quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Eu devo fazer essa pergunta: será que a fé que eu expresso
tem gerado testemunho naqueles que estão à minha volta? A fé que eu expresso é semelhante à descrita em Hebreus 11 daqueles homens? A fé que eu tenho professado é capaz de vencer reinos, apagar o poder do fogo, fechar a boca dos leões, colocar em fuga meus inimigos, entregar meu corpo para ser cerrado, ser totalmente desprezado por este mundo e ter isso como um louvor a Deus? A minha fé, que eu digo que tem, ela tem dado esse testemunho semelhante, não esse testemunho, mas testemunho semelhante a esses homens descritos em Hebreus 11? Aí você pode falar assim: pô, mas por que eu tenho que responder essas perguntas? Né? Por que eu tenho que responder essas perguntas? Porque há uma afirmativa que devo considerar, que a palavra de Deus traz para mim. E que afirmativa é essa? Sem fé é impossível agradar a Deus. E Jesus lançou aquela pergunta: quando o Filho do Homem voltar à terra, ele achará fé? Ele achará fé? Será que eu terei fé? Por que eu trouxe todos esses argumentos da palavra de Deus para dizer que a fé é um dom, uma ação de Deus na nossa vida, né? E que Hebreus trata ela que a fé lhe traz entendimento, compreensão, discernimento, que é um agir de Deus na sua vida. É isso que eu quero trazer para você nessa noite. A fé como dom de Deus traz a você, pela ação do Espírito Santo, é claro, porque todo dom é do Espírito. Ele traz a você entendimento, discernimento, compreensão, para você dar testemunho. Porque nós fomos chamados para ser testemunhas de Cristo, e nós necessitamos dessa fé. Por isso Deus nos deu essa fé, para nós podermos exercitá-la. E a fé nós devemos exercitá-la. Diante de todas essas questões, né, que nós temos visto hoje na mídia, todas por aí, todos os meios de comunicação nós temos visto a afronta contra Deus. Não tenha isso como afronta a você, ao teu filho, à tua filha. É afronta contra Deus, contra a santidade de Deus, contra a autoridade de Deus. Tudo isso que nós temos visto é a depravação moral, a decadência do homem. Eu quero dizer para você que tudo isso que nós estamos vendo aí, isso é uma ação divina. É uma ação divina. Mas como essa depravação total, essas coisas, criança brincando com homem nu, arte que tem pedofilia, bestialidade, homens com animais, arte onde estão se levando as crianças. Isso é ação divina? Abra sua Bíblia lá em livro de Romanos. Capítulo 1, a partir do verso 19.
Vamos, tenha paciência comigo. Romanos capítulo 1, a partir do verso 19, diz assim: Deus castiga essas pessoas. Vamos retornar ao 18 para ficar mais esclarecedor. Do céu Deus revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que, por meio das suas mãos, más ações, não deixam que os outros alcancem a verdade a respeito de Deus. Deus castiga essas pessoas porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois foi o próprio Deus que lhes mostrou isso. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Eles sabem quem é Deus, mas não lhe dão a glória que Ele merece e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, seus pensamentos se tornaram tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Em vez de adorar a Deus, ao Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou com animais de quatro patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. Por isso, verso 24, Deus entregou os seres humanos aos desejos do seu coração, do coração deles, para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém. Por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus os entregou a paixões vergonhosas, pois até as mulheres trocam as relações naturais pelas que são contra a natureza, e também os homens deixam as relações naturais com as mulheres e se queimam de paixões, homem com homem. Homens têm relações vergonhosas uns com os outros e por isso recebem em si mesmo o castigo que merecem por causa dos seus erros. E como não querem saber o verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, Ele entregou os seres humanos aos seus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúmes, crimes de morte, brigas, mentiras e malícia. Caluniam e falam mal uns dos outros, têm ódio de Deus, são atrevidos, orgulhosos, vaidosos, inventam maneiras de fazer o mal, desobedecem aos pais, são imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém, não têm pena dos outros. Eles sabem que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte, mas mesmo assim continuam a fazê-la, e pior ainda, aprovam os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. Ação divina de Deus. Deus os entregou à imundície. Por quê? Porque a palavra de Deus fala que Deus se revelou ao homem de várias formas, de várias maneiras, e nós podemos ver Deus na criação. Mas o homem rejeitou a revelação de Deus. E toda vez você pega a palavra de Deus e vê, quando Deus traz a sua revelação ao homem, o homem rejeita essa revelação. Deus entrega o homem ao seu próprio destino, endurece o seu coração para que ele possa cometer todo tipo de delito, para que a ira de Deus se manifeste sobre ele. Diante de tudo isso, como nós como igreja temos que nos posicionar? Ficar trocando mensagenzinha no WhatsApp, isso mesmo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo? Ficar ouvindo um montão dessas baboseiras que se diz por aí? Temos que juntar força, católicos, evangélicos, porque que nós temos que defender a família.
é a santidade de Deus, é a autoridade de Deus que está sendo lançada no chão. É isso que nós temos que defender, que nós temos que nos posicionar. A afronta não é contra mim, não é contra meus filhos, é contra o meu Deus. E eu tenho que me posicionar com esta visão, e tenho que entender que é uma ação de Deus sobre a terra, para que Deus traga juízo sobre a terra, como trouxe lá em Abacuque. Eu vou trazer, vou matar todos. É Deus quem disse que ia fazer, e Deus fez. Da mesma forma, Ele vai virar a fazer também. Nós temos que nos posicionar com Deus, e precisamos entender como Deus age, precisamos compreender Deus, precisamos conhecer Deus. Deus nos deu as ferramentas para isso. Nós precisamos fazer que nem o profeta: vou subir na mais alta torre da cidade, vou me colocar lá em vigia, esperar que Deus me fale, e eu esteja pronto para responder na hora certa. É uma ação de Deus. E depois você vai mais para frente, vê que esse profeta, ele faz uma oração lá no capítulo 3, no verso 17. Eu pergunto a você: nós podemos fazer essa oração? Com certeza hoje nós podemos fazer essa oração, porque eu acredito aqui que ninguém nunca passou fome na vida. Eu não estou dizendo que não, mas sei que tem alguém aqui nunca passou fome, nunca soube o que quer dormir uma noite sem fazer uma refeição durante o dia. Quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Olha o que o profeta diz aqui: ainda que as figueiras não produzam frutos e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graça ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é a minha rocha, minha força. Ele torna o meu andar firme como de uma costa e me leva para as montanhas, onde estarei seguro. Pergunta para você: quando Deus trouxer juízo sobre essa terra, fazer justiça por amor ao seu nome, exaltar o seu nome sobre todos, lançar por terra todos os inimigos, onde que esses respingos da ira de Deus, quando Deus trouxe sobre a nação de Israel, Ele trouxe sobre toda a nação de Israel, sobre aqueles que eram justos diante de Deus e sobre aqueles que eram injustos diante de Deus. Aí eu pergunto: poderemos fazer esta oração? Ainda que os meus filhos estejam sem alimento, passando fome, ainda que não tenha nada, não tenha perspectiva nenhuma, onde eu só vejo a desolação diante de mim, eu poderei dizer isso: eu confiarei no Senhor, eu louvarei o Senhor. Deus te deu um dom, fé, para que você exercite essa fé, para que você conheça esse Deus e se prepare para o dia do Senhor, para que quando o Senhor vier, Ele encontre em você fé, e que você possa fazer esse tipo de oração, porque o teu objetivo, o teu propósito, ele está correto, que é o Senhor. O Senhor disse que ia fazer e fez. O Senhor entregou os homens aos seus próprios pensamentos, aos seus próprios desígnios, e nós temos visto isso sobre a terra. Você tem esperança que algum governo se levante e tome jeito, e dê jeito em tudo isso aí? Aonde está a tua esperança?
Para quem você irá gritar? O Senhor tenha misericórdia de nós, e que nós possamos trazer de nós, redescobrir a reforma, começando em nós, voltando para a palavra de Deus, os princípios de Deus, conhecer esse Deus. Nós estamos estudando na quarta-feira, né? Nós vimos na semana passada alguns nomes de Deus que expressam o seu caráter, a sua pessoa, aquilo que Ele é. E nós precisamos conhecer o Deus que servimos. Deus é amor, sim. É santo, é justiça, é um fogo devorador. Ele é implacável. É aquele que exalta o seu nome sobre todas as nações. É aquele que não dá a sua glória a outro. É aquele que rejeita o soberbo, mas dá graça ao simples. É um Deus justo. É um Deus misericordioso, é um Deus bondoso, que nos deu a sua graça, nos deu o seu Filho, nos deu a salvação, nos deu dons para nós alcançarmos aqui nessa terra testemunho. Para que testemunho? Para a glória de Deus. Esses 5 pilares da reforma, ele culmina, todos eles culminam no último que nós vamos ver: somente a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos, Senhor, porque somos